A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Ela teve tuberculose. Havia a crença de que se você morasse no topo de uma colina, você poderia ficar saudável. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. A penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Tirania significa que você não se preocupa com qualquer outra vida que não seja sua. O que o solo lhe tem dado não é só comida. É de solo que é feito o nosso corpo. É de solo que é feita a nossa roupa. Tudo aqui é solo, não é? Tudo e qualquer coisa. Bem, este solo sujo também tem sido seu medicamento. O primeiro antibiótico, que chamamos de penicilina, provém de fungos do solo. Estima-se que o advento da penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Vem do solo. Streptomicina, sem o qual milhões teriam morrido de tuberculose. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Quando meu pai tinha cerca de 4 anos de idade, ou pouco mais de 4 anos. Ela pegou tuberculose, uma família próspera, mas não existia tratamento. Assim, fizeram uma pequena casa para ela no topo de uma pequena colina, porque havia a crença de que se você vivesse no topo de uma colina e respirasse ar puro, você poderia ficar saudável. Então, levaram ela para lá, e ela ficou cada vez pior. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. Este era o processo normal nas gerações anteriores. Esta penicilina e streptomicina juntas poderiam ter salvo algo como 400 a 500 milhões de vidas numa geração. Tudo isto provém do solo. E há numerosas outras coisas. Por que abordar isto de forma separada? Tudo o que você conhece como vida, tudo o que você conhece como material que está utilizando é solo, sim ou não? Chegou o momento em que, se não abordarmos isso, poderá ser um problema para nós. Já não existe ou poderá neste momento, isto irá se descontrolar. Se não fizermos um esforço sério para dar a volta por cima dessa situação, isso vai nos prejudicar. A palavra yoga significa isso. A espiritualidade significa isso. Que a sua experiência de vida não se reduza aos limites do seu corpo. Se fosse assim para todo ser humano, como poderia você não perceber os terríveis gritos da Terra? A Terra está gritando. Sentei durante horas e dias nas florestas, não apenas estando cheio de vida, mas estando alto, intoxicado, embriagado com a vida. Porque a vida está zumbindo com grande exuberância. A maior parte da vida você não irá ver. Mas da mesma forma, se andarmos em várias outras partes do mundo, a Terra está gritando de dor. Não é algo inventado na sua mente, a vida está gritando. Um açougueiro que corta animais grandes, ele não ouve o grito do animal. Olá? Há muitas pessoas que matam outros seres humanos. Eles não ouvem os gritos e as dores dessas pessoas. Aqueles que estupram e assassinam, você acha que ouviram os gritos? E assim vai. Talvez o ouvido escute, mas não alcança lugar algum. Então, um açougueiro que abate animais, ele não ouve o grito dos animais. Aquele que corta árvores e todo o resto, outras coisas vivas, ele não ouve. Da mesma forma, aquele que está ocupado destruindo a vida invisível, ele não ouve.
Mas isso não significa que não esteja lá. Portanto, nos encontramos no momento crucial. Se você fizer as coisas certas nos próximos 10 a 15 anos, você terá a satisfação de ver algo significativo acontecer. Não acontecerá como fogos de artifício, vai acontecer silenciosamente. Acontecerá de forma muito silenciosa. É preciso compreender isso. Mesmo durante acontecimentos importantes, digamos que a luta pela liberdade da Índia esteja acontecendo, o pior tipo de exploração aconteceu ao país e ao povo. As pessoas eram tratadas como cães. Por todo lado em cartazes pela Índia, indianos e cães não são permitidos. A maioria dos lugares, restaurantes, clubes, todos os lugares importantes. E se você fosse a qualquer escritório, poderia ser qualquer um. Você podia ser rico, podia ser escolarizado. Mas se você quisesse se sentar em uma cadeira, precisava de uma autorização do governo para se sentar na cadeira, caso contrário tinha que se sentar no chão. Era necessário ter uma licença impressa. Caso contrário, não se podia sentar numa cadeira. Apesar de serem tratados tão mal, apenas 20% das pessoas, aproximadamente, lutaram pela liberdade. Outras 80%, seja como for, alguém está lutando. Você vai estar nesses 80%? Pergunto eu. Quando as coisas têm de ser feitas, é preciso se levantar e fazê-las. Em canarês há um ditado que diz: isso significa que se alguém está morto, há um cadáver que precisa ser transportado. Na Índia, você precisa sempre de 4 pessoas para carregar um cadáver. Isso é por respeito, no mínimo 4 pessoas devem transportar. Quando 4 pessoas estão carregando, tem sempre um cara que não quer levantar o peso, que simplesmente vai assim. Você é desse tipo? Por favor, não seja essa pessoa, porque você morrerá incompleto na sua vida. Não importa, peso extra é duro, mas é gratificante que você não seja o tipo que foge daquela coisa. Não seja isso. Como uma geração de pessoas, não devemos ser isso. Só assim poderemos ter o tipo de mundo em que queremos viver. Caso contrário, viveremos num mundo que é criado por tiranos de vários tipos. Não pensem que só Adolf Hitler, Mussolini e outra pessoa. Os tiranos estão por todo lado. Pode vir na forma da indústria, pode vir na forma do líder político, pode vir na forma de você mesmo, quem sabe? Tirania significa que você não se preocupa com nenhuma outra vida além da sua. Isso é tirania, não é? Olá? A tirania não significa que você seja um ditador num país. Não creio que a maioria de vocês tenha a capacidade de ser um ditador, não é fácil. Tirania significa simplesmente que você não se preocupa com nenhuma outra vida a não ser a sua. Isso é tirania. Eu quero que você não faça somente algo por estes 100 dias e faça este movimento acontecer, não é isso que estou pedindo. Eu lhe peço que se torne uma vida sensível, porque sem sensibilidade não há vida. É só isso. Ser humano significa muitas possibilidades. O mais alto nível de sensibilidade. Se não demonstrarmos isso, então a nossa humanidade é posta em questão. Isto não se trata do movimento Salve o Solo. Se a sua humanidade é colocada em questão, a sua espiritualidade será definitivamente um grande ponto de interrogação. Porque se você não tem sentimentos por nada, como é que isso vai funcionar? Só sinto por este. O que isso significa? Que os meus limites já estão definidos, não é? Os meus limites já estão definidos como um bloco de concreto, nada para além disso. Não se torne assim. Esta é uma grande oportunidade para você se tornar um pouco mais consciente do que está neste momento. Então, durante o jogo,
Então, quando tem algum momento crítico, eu costumo ficar muito tenso. Então, estávamos falando que a responsabilidade é ilimitada. Se estou consciente, talvez eu possa evitar isso. Mas se não estou, às vezes fica indo e vindo. Mas se não estou consciente, se fico tenso, existe alguma maneira de sair disso imediatamente? See, what is tension? Veja, o que é tensão? Vamos entender isso. Você pode chamar de tensão, você pode chamar de estresse, você pode chamar de depressão, você pode chamar de transtorno bipolar, você pode chamar de tristeza, ou você pode chamar de loucura. Tensão ou estresse significam, na verdade, uma quantidade limitada de loucura. É uma pequena variação, quero dizer, é uma pequena amostra que você está tendo da loucura, não é? Essencialmente, seus pensamentos estão bombardeando-o num ritmo com o qual você não consegue lidar. Suponha que você pense, estou representando a Índia. É muita tensão, a expectativa de 1,4 bilhão de pessoas na sua cabeça irá matá-lo, ok? A expectativa dos seus pais irá matá-lo. Não se preocupe com essas coisas. Você só precisa fazer esta única jogada bem feita, não é? A tensão está vindo porque estou vencendo, estou perdendo, receberei o troféu, não receberei, receberei isso. O que acontecerá comigo quando eu voltar? Com tudo isso, você será menos do que é. Esse é o único crime que você pode cometer quando estiver jogando, ser menos do que você é. Se alguém for melhor do que somos, ele vencerá o que fazer? Olá? Está tudo bem. Alguém é melhor do que somos, ele vencerá. O que podemos fazer em relação a isso? Mas sermos menos do que somos, isso é um crime. Esse crime, se você não o cometer, o resto está ok. Sei que há um treinamento feito no mundo inteiro. Como esse Praggnanandha quer vencer todos os jogos de xadrez do mundo. Não faça isso. Não tente vencer todos os jogos no mundo. Esta única jogada, você deve fazê-la bem, isso é tudo. Olá? Como você pode vencer todos os jogos no mundo? Somente nos seus sonhos você pode fazer isso. Olá? Na realidade, você só pode fazer uma jogada de cada vez, não é? Eles nem mesmo permitem duas de uma vez, não é? Só uma. Então você só tem que fazer uma única jogada inteligente. Você não tem que fazer a próxima e a próxima. Bem, você tenta prever onde, o que ele irá fazer, certo? O que ele irá fazer você pode prever até certo ponto, mas você ainda não sabe. Você ainda não sabe. Você pode estar esperando que ele faça uma jogada muito inteligente, pode ser que você faça uma jogada idiota. Mas se estiver pensando que ele é muito inteligente, que você tem de ser mais inteligente do que ele, você deixará passar a jogada idiota e esse será o maior erro, não é mesmo? Então, para isso, o que você precisa fazer é estar consciente. Estar consciente significa... Quanto mais... Veja, essa é a natureza da mente. A razão pela qual a mente das pessoas está acelerada à frente delas é tipo... A razão pela qual uma pessoa corre para o banheiro a cada 5 minutos é porque ela comeu algo estragado. Sim ou não? Então, se você comeu algo estragado, uma maneira de parar isso é tomar um comprimido, fazer isso, fazer aquilo e vai parar. Essa é uma maneira, se for uma emergência. Mas a coisa mais significativa a se fazer é, pare de comer aquela comida estragada que faz mal a você. Então, o mesmo serve para a sua mente. A comida estragada que você pode comer é você se identificar com aquilo que não é. Quando digo isso, nós passamos pelo programa Engenharia Interior, o corpo, a mente e tudo, nós acumulamos, não é? Você é jogador de xadrez, você acumulou isso durante um período de tempo, você nasceu jogador de xadrez? Não. Então apenas sente-se aqui como uma vida e olhe para isso da melhor maneira possível. E o que percebemos, percebemos. O que não percebemos, não percebemos, não é? Mas nossa habilidade de perceber alguma coisa é imensamente reduzida no momento em que temos um nível desnecessário de processo de pensamento. Então, você lida apenas com uma jogada de cada vez. Quando você pratica todas as jogadas, seja como for. Mas quando estiver jogando apenas uma jogada, esta jogada, se você a fizer bem, e esperar para ver o que a outra pessoa fará, isso é tudo, não é? E quando a outra pessoa o fizer, não tenha nenhuma conclusão de que ele é um grande jogador, nem mesmo olhe na cara deles. Esse é um grande jogador, esse é um idiota, esse é isso, esse é aquilo. Não faça nada disso. Apenas olhe para este, onde ele está posicionando. É tudo o que importa, não é? Então, estou dizendo que sua presença mental no jogo é mais importante do que qualquer plano que você tenha traçado. Todos esses planos e coisas são para flexibilizar sua mente, de modo que você esteja familiarizado com tudo. Você está familiarizado com todas as coisas que podem acontecer no tabuleiro antes de ir para lá? De quantas milhões de maneiras eles podem fazer? Na medida do possível, você está tentando descobrir isso antes do jogo.
Mas quando você se senta para o jogo, é apenas uma de cada vez, não é? Porque se você não conhece o jogo e você se senta lá, é claro que o jogo é diferente. Você conhece o jogo. Agora, tudo o que você tem que fazer é ficar alerta para o que está acontecendo. Para isso, você não precisa de nenhum grande plano. Bom, talvez você tenha descoberto qual é a tendência natural dele, como ele joga a outra pessoa, e assim o que você deveria fazer, mas esteja consciente disso, não dê muita importância a isso, porque ele pode surpreendê-lo. Ele pode surpreendê-lo com uma jogada brilhante, ou pode surpreendê-lo com uma jogada estúpida. As duas coisas acontecem, não é? Uma jogada brilhante, se ele a fizer, como contra-atacar? Deveríamos ter pensado nisso. Mas se ele fizer uma jogada estúpida, se você deixar passar, isso significa que vocês serão dois idiotas, não é? Olá? Porque você está sempre esperando que aquela jogada estúpida venha? Então, não pense em todas essas coisas, você apenas presta atenção, isso é tudo. A atenção humana é de extrema importância. Não o pensamento humano, a atenção humana. Você quer bater na bola? Você quer fazer essa jogada? Sua atenção, ou quão aguçada ela é, isso é tudo o que importa, não é? Os pensamentos e grandes desejos que você tem não importarão, então nunca tente ser um campeão, estou dizendo. Apenas seja um grande jogador de xadrez, os outros dirão que você é um campeão. Isso é maravilhoso. Se os outros dizem que você é um campeão, isso é algo maravilhoso, gostaríamos de ver isso. Mas se você pensar, eu sou um campeão, isso é uma coisa idiota. Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Continue explorando nosso canal para mais inspiração e insights transformadores.